Oi, gente. Olá. Vamos esperar o Newton entrar aí pra gente já poder começar a live. Fazer isso, fazer aquilo, e no final das contas não termina. Não termina porque é muita coisa. É muita coisa. Pamela, William, César, Bimbim, Rodrigo Silvério, Miriam, Michele, Keren, Dedê underline Eli, Matheus. Nado Vieira também entrou. E aí, Nado, tudo bem? Newton. Tô chamando ele aí. Sara, Rosângela, Alexandre. E aí, gente, vamos interagindo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Newton? Tudo bem, Newton? Tá joia? Oi, tudo bom, Felipe? Tudo bem. Tá escura, né, minha imagem? Deu uma escurecida. Eu tô, acho que contra a luz. Vou tentar virar aqui para ver se melhora, tá bom? Viu? Vamos Vamos lá. ajustando. Ajustando a parada. Tô dentro do meu quarto. Eu também. Eu sou um também. Eu me velho tranquei sem aqui, luz, né? porque aqui em casa é muita gente. Ixi, não melhorou nada, né? Aí, ó. Aí. É porque eu tô em pé, né? Tô em pé. Deixa eu ver. Eu quero fazer sentado, não vou ficar em pé, não. Ai, gente, eu sou preto, então vai ficar escuro mesmo. Vamos. O áudio, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Você me ouve bem? Também. Muito bom o áudio. Legal. Então, vamos lá, a gente está começando agora a live. Essa é uma série de lives que a gente está fazendo e o nosso primeiro convidado, Newton, ninguém menos, ninguém mais que Newton Silva, gente. Olha a honra. É muita honra. Dependendo do que eu falar, vai ser a última live, né? Newton, conhecido por ser irreverente no Facebook, nas redes Um sociais. pouco. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um abraço, viu, Newton, para você, para Thalita, sua família. Tá Acompanho, joia. acompanho vocês na internet há muito tempo, desde quando eu morei em Campinas. Você Então, morou ó, aqui, né? eu morei aí no ano de 2013. 2013 eu morei aí. Eu, 2013. 2013 eu estava em São Paulo. Eu não tinha casado ainda, mas acho que eu passei uma temporada em Campinas porque eu me machuquei. sim. E curioso, nesse tempo que eu morei aí, você acredita que eu não fui em nenhuma apresentação do Cadmiel? A Nenhuma. gente faz pouca apresentação, né? Em Campinas menos ainda. A gente faz mais fora, né? Então não é tão absurdo assim. A gente não faz tanta apresentação em Campinas. Eu cheguei a ver apresentações de alguns integrantes numa noite black, na Nazareno Nova Europa. Sim, 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 sim. Era uma noite black que acontecia lá. Eu Isso. frequentei aquela igreja. Sim. E foi de lá Eu que eu fui tirei a nessa. ideia de fazer a Noite Black aqui em Lavras. Foi, Olha que bacana. foi depois Quem daquela Noite Black. aquela noite black ela é organizada e pensada pelo Gerson, que foi baixista do Cadmiel da primeira geração. E aí tinha uma galera que cantava com o Cadmiel, alguns ex-integrantes, acho que todos cantavam ou já tinham cantado, pessoal do Beck, o Júnior, a Andréia, a Denise, a Delisa estava sempre, Rodolfo, uma galera lá. Acho que a Nelly também fez uma ou duas noites. É, Eu que nunca fui, eu porque eu lembro sou uma também da pessoa Débora. muito... Débora, é.
Acho que o único que nunca foi eu, porque nessa época eu morava em São Paulo. Era Entendi. muito difícil. Entendi. Não é porque eu sou chato, não. É porque, na verdade, eu não conseguia. Vamos lá, então? Bora lá. Vamos começar a nossa live oficialmente, Começando né? Já fizemos o nosso oficialmente informal aqui. Então, nossas Newton, apresentações. então se apresente para nós, para as pessoas que estão aí online, ainda são poucas pessoas, tá um público acanhado. É a nossa primeira live, a gente queria já estrear com essa bomba Newton, mas depois a Tá gente vai fazer, ótimo. a gente vai querer vou salvar essa live aí depois, né? Porque não tem como, né? Fazer que nem os pastores pentecostais. Não tá aqui quem tem que estar, quem Deus mandou. Eita, Morrendo de manto! vontade que tivesse 3 milhões de pessoas. Bom, gente, eu sou o Newton, meu nome é Newton Silva. Eu sou evangélico. Meus pais eram evangélicos antes de eu nascer. Eu me decidi tornar evangélico eu fiz a minha entrega a Cristo, como a gente chama, né? Eu sei que tem pessoas que vão entrar aqui que não são evangélicas, mas até para entender essa dinâmica, como os evangélicos se organizam. Então, eu nasci, meus pais eram evangélicos. Aos 5 para 6 anos, eu tive consciência que eu era um pecador e que eu queria ser seguidor de Cristo. Passa-se, então, a minha vida, minha adolescência chega e começam a vir as crises. Aos 17 anos, eu decidi que ia ser um seguidor de Jesus Cristo, de verdade. E aí eu fiz algumas alianças com ele, enfim. E tenho seguido desde então. Então, eu sou batista hoje, passei por 3 igrejas, 3 denominações, né? Minha família é de tradição assembleiana. Meus Eita, pais manto! são assembleianos ainda hoje. Hoje, eu e meus irmãos, nenhum de nós estamos na Assembleia. Eu fui para a Igreja de Nazareno, foi uma igreja que eu fiquei durante 10 anos. Depois, perto do meu casamento, a gente decidiu ir para a Igreja Batista. Minha esposa, ela é de uma família que acho que é a 4ª geração de batistas, e eu fui para Batista. Sempre gostei muito da Igreja Batista e estou lá. Sou advogada, minha formação, né, minha profissão, é por onde eu ganho dinheiro, né? Não que eu ganhe, mas enfim, onde eu deveria ganhar dinheiro. Eu sou advogado, trabalho com registro de marcas e patentes, acho que por conta dessa questão da arte também, sou compositor, arranjador, faço música, essas coisas todas, e adoro Muito gente bom, por pop, sinal. mais ou menos isso. Muito bom É isso. arranjador, muito bom compositor, por sinal. Nós somos muito fãs. Que isso, Newton, a gente Algumas aqui. Algumas músicas minhas eu gosto. Eu acho que algumas eu ouço e falo assim, cara, quem que fez essa música? Depois eu lembro que foi eu. Mas tem umas Modesto. que eu ouço e falo assim, nossa, horrível. Tipo, eu não gosto de tudo que eu faço, não. Tem algumas coisas que eu faço que eu acho que não é legal. Acho que agora tá melhor, né? Ficou Ficou mais melhor? claro. Isso. Ficou. Não que precise ser mais claro. Não que precise, né? Só para as pessoas saberem. Na pele é assim, é diferente, gente. É mais escura que isso. E o meu nem tem uma luz aqui, né? Ó, dando uma claridade, né? Olha lá, uma sombra. Então, é isso que eu tô vendo. A luz tralando, assim. A minha não. Eu tô na Detalhe. luz do quarto mesmo. Detalhe básico. Mas aqui, fala um pouco da sua passagem, assim, uma breve história da sua passagem pelas igrejas, como que foi tudo isso atrelado ao seu ministério musical. Eu, assim, nasci na Bleia. A Bleia, acho que é uma. Eu gosto de todas as igrejas, porque eu acho que se a gente conseguir ver o melhor de cada, né? Então, assim, eu vou na Bleia e me dou muito bem. Particularmente, eu sou um pentecostal que falo em línguas na minha casa, então não tenho nenhum problema de ir para Batista hoje, por exemplo. Eu sou uma pessoa que por ser criado na Assembleia, né? É uma igreja que eu gosto, que está no meu coração. O que eu gosto da Assembleia é exatamente a capacidade vocal da Igreja Assembleia de Deus. Musical, mas sobretudo vocal da Assembleia de Deus. Eu estou no Cadmiel há 23 anos e os melhores cantores que passaram pelo Cadmiel são de tradição assembleiana. Os melhores cantores. A Assembleia de Deus, ela é um celeiro de grandes cantores. Eu acho, inclusive, eu dei uma entrevista mais ou menos em 2009 falando sobre isso. As dificuldades na Assembleia são grandes, né? Não é uma igreja que investe dinheiro na música.
por conta disso, as pessoas se esmeram porque, por exemplo, meu pai foi regente de coral durante muitos anos na Bleia e ele não tinha teclado para fazer, ele passava as vozes com um pistão, né, com um trompete. E o trompete é um instrumento que não é para isso, né? Mas as pessoas conseguem aprender ouvindo um trompete e ele aí ensinava contralto, soprano, tenor. E assim, é muito doido essa coisa que a Assembleia tem com a música. E eu acho, assim, agradeço muito a Deus por ter nascido na Assembleia. Eu acho que 70% da minha musicalidade vem da Assembleia. Mesmo quando eu componho black music, tem lá no fundo, você percebe uma linha de coral mais clássico, mais de igreja. Isso fica muito evidente, por exemplo, no Pai Nosso, que é uma composição minha. Acho que Por Tudo Que Tu És é uma música que tem uma cara de composição da Assembleia. E aí fiquei na Assembleia, mas chegou um tempo que eu não concordava mais com as coisas que aconteciam lá. E provavelmente as pessoas Assunto também já não polêmico. concordavam. Isso é Assunto polêmico. Guarda isso polêmico. aí, porque tem pergunta dessa polêmica no final. Então, essa Tá polêmica você bom? pode guardar para a gente fomentar isso aí no Eu final. guardo. Mas aí eu saí por conta disso, por não concordar. Eu sabia quais eram as bases que a igreja acreditava e que ela queria. E eu não concordava, então saí, fui para um outro local que eu achava que era bacana. E fiquei lá durante 10 ou 12 anos. Só saí de lá porque, de verdade, a minha esposa é batista e ela queria continuar na tradição dela. Eu não via nenhum problema. Eu sou aquele crente assim, que falou J, eu já acho que é Jesus, eu já vou atrás, entendeu? Então não tem problema nenhum. Poderia ir para a presbiteriana, para a congregação cristã no Brasil. Eu iria para qualquer igreja, de verdade. Eu gosto mesmo de Jesus. Não gosto de crente, inclusive. Gosto de Jesus. Eu também, eu tenho uma semelhança então, com você nesse sentido. Porque aqui em Lavras tem uma faculdade adventista, FAD Minas. Muito, assim, a parte musical deles é uma coisa muito bonita. Muito bonita que se vê. Tem um coral Perfeito, gigante né? de jovens lá, que deve ter umas 150 vozes. E é dividido com soprano, tem baixo, barítono, tenor, e é aquela harmonia Hum, preenchida. E sabe, quando é lindo, né? você escuta assim, você fala, gente, isso é música, que legal, que gostoso de ver isso. E eu não gosto É demais muito de lá. bom. Eles trazem muitos também, muitas pessoas de renome, né, do meio adventista aqui. Sim. E assim, vou lá direto, direto. Já tem carteirinha já na FAD Minas. Eu Se tiver alguém adoro da FAD também, Minas aí, ó, um abraço. gosto demais. A gente consegue responder as pessoas aqui. Alguém perguntou, Ana Cláudia. Vai, nossa, é seu? Sim, Ana Cláudia, é meu. É uma composição minha. Depois você escuta lá, Ana Cláudia, procura lá, Coral Cadmiel Pai Nosso, no YouTube. Baixa lá nas redes. Muito top. Tem mais gente perguntando aí? Alguma coisa? Ó, Pamela, ele ama polêmicas. A Pamela Eu gosta de adoro a alfinetar. Pamela. Eu lembro da Pamela quando eu fui aí. Isso. Eu gosto. Ela canta com a gente. Alguém perguntou Jardineiro. Jardineiro também é uma composição minha. Pai Nosso é seu, é. O Cordeiro não é meu, não é uma composição minha, é do Minduque, que foi o nosso produtor. Eu só ajudei ele a colocar algumas letras, alguns trechos ali, mas Essa, não é minha, não. É do essa Minduque. música Jardineiro, a gente cantou aqui. Aliás, deixa eu te contar. Você já sabe, a gente Hum, fez uma apresentação aqui, Baica de Miel Cover, né? A tá. gente criou um coral aqui com uma beca muito semelhante, não sei porquê, fãs não somos. Cantamos o CD inteiro depois que a gente voltou do lançamento do CD África. Ah, vocês vieram no lançamento, A gente verdade. Verdade. foi de van no lançamento, Eu penamos, lembro. chegamos aí, passeamos no shopping, arrebentamos de cansaço e fomos pro lançamento. Chegamos lá, a gente sentou bem próximo, mas aqui era uma pressão de som. Meu Era, né? Deus, que povo é aquele? A gente ficou chocado na hora que a gente viu a primeira nota que vocês deram, assim, aquela primeira harmonia. Já veio aquele vento, assim, eu falei, gente, como que a gente nunca viu isso antes? Meu Deus, uma pressão danada, top demais. Aí a gente voltou, e eu já voltei para Lavras daquele jeito. Não, gente, esse CD inteiro, a gente não pode deixar escapar nenhuma música, né? Tem que cantar ele inteiro, seja como for.
Aí tá, a gente Vocês cantaram montou. tudo inteiro? Porque nós nunca cantamos. Então, você contou essa loucura que a gente fez aqui em Porque nós casa. nunca nós cantamos apenas no CD, e nenhuma apresentação depois. A gente fez essa loucura. A gente deixou duas músicas pra trás, que foi a África e a Cura. A Cura a gente só não cantou porque não deu tempo de ensaiar. Só por isso, A porque ela Cura tava. é uma das que eu menos gosto. Embora ela tenha uma referência ao Michael Jackson, a Cura, a introdução da música Michael Jackson, ela é uma memória, a introdução da música A Cura é uma memória de uma música do Michael Jackson. Começa com um órgão, né? É, Não, bem legal. legal. Aí a gente Mas eu cantou, gosto muito dela. a gente chegou e fez essa apresentação, cantamos todas as músicas e a gente deixou a última como Rei dos Reis. É Rei dos Reis? Não, não é o Rei dos Reis do primeiro CD, não. É do segundo. Ah, o Rei, o Rei. O Rei, isso, o Rei. O Rei. Gente, Tá. aí porque falaram assim pra gente, não, tem que ter uma música agitada pro final. Vamos deixar então o Rei. Gente, mas aquela música, Jesus Cristo, ninguém tinha voz mais, ninguém tinha voz, tava saindo pena, galinha na boca dos sopranos, dos contraltos, dos tenor, tava assim, desse jeito. Mas foi É a mais top. aguda do CD, né? Aí a curiosidade que eu queria contar é essa, a gente cantando no Jardineiro, a minha cunhada tá até na live aqui, ela chama Aline. Aí começa com aquele A funk, Aline que fez arroz lá no acampamento que eu fui, no aniversário da Júlia. essa mesmo. E a Aline, a gente dividiu o fogão lá. A gente cantando ela, no final da música, naquele funkzinho, sabe o que a Sim. Aline teve a ousadia de fazer? Ela fez. Ela deu uma sarrada no ar. Acredite. Acredite. Adoro Ela a Aline, fez- já gostei dela lá naquele dia. Ela fez isso a ponto de rasgar a beca. Acredite. E aí? Não, mas aí eu, Regiano, já dei aquela olhada, a irmã dela do lado Né? dela, minha noiva, já Elas deu são bravas. Se controla, menina. Calma aí. Aí, ó, ela tá rindo aí, ó. Ela tá rindo. Ó, teve uma, Ai, estou doido de estar ali aqui porque eu subi. ó, teve É uma a pergunta aqui, Miguel, ó. né? Teve uma pergunta aqui pra cima, que foi da Ana. Quando sai o próximo CD? Oi, Ana. Olha, eu não sei, viu? A gente ainda nem pagou aquele CD. O problema de fazer com um amigo é isso, né, gente? Na verdade, o que aconteceu? Nós fizemos CD, lançamos em dezembro de 2016. Então, o ano que nós teríamos, nós fizemos um acordo com o Mindu, que foi o nosso produtor, e ele é um amigo pessoal, meu amigo, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, enfim, ele é um cara talentosíssimo. O Mindu foi, além de ser o produtor, foi ele que regeu o Total Praise lá no lançamento, não sei se você lembra. Sim, eu lembro. O Mindu, ele é um cara genial, cara. Ele faz arranjos para orquestra sinfônica. É um cara de outra linguagem. Assim. Eu sigo ele nas redes também. Muito bom. Ele vai do hip hop até Beethoven, assim. Assembleiano também, né? E aí o que acontece? Em 2017 nós iríamos então fazer toda a turnê para pagar o CD, pagá-lo, né? E aí nós tivemos aquele fato da morte do Neandro em 2017, em março. Sim. E aí nós ficamos paralisados, cara. Nós fizemos acho que 3 apresentações em 2017. Eu fiquei adoecido, muito doente. Ainda 2018 eu estava doente, muito doente. Quando eu fui aí, eu ainda estava muito doente. Eu tomei muitos remédios. Eu tive uma depressão muito profunda, com tendência a suicídio. Tomei muito remédio, fiz terapia, enfim. Hoje, graças a Deus, estou bem melhor, depois de quase 2 anos e meio. Então, a gente ainda deve aquele CD para o Mindu. Origem, para a gente conseguir pagar o CD. Então, se a gente não conseguir pagar esse CD, a gente não vai ter outro. Precisa pagar esse primeiro. Outra pergunta. Dedê Lee. Poderia me responder algo? Por que colocou no início da música O Jardineiro, tipo uma reportagem falando da transexual e homossexual? Ah, eu sim, posso, sem nenhum problema. Então, o que acontece? Eu sou advogado, eu trabalhei numa secretaria do governo municipal de São Paulo que lidava com essa questão da violência religiosa. O que é a violência religiosa? É quando alguém é vítima de uma violência, seja ela verbal, psicológica ou física em algum momento,
por conta da fé que ela professa, né? E nós tínhamos muitos dados lá. E para mim era muito chocante, porque nesse local onde eu trabalhava, eu era o único cristão. E os dados eram aterrorizantes, porque as pessoas que, na sua maioria, praticavam a violência religiosa contra pessoas, sobretudo pessoas de santo, que são as pessoas do candomblé e da Umbanda, eram os evangélicos. Ó, E aí, aquelas reportagens que nós pegamos de violência contra e também contra travesti, tem um número. Aquela reportagem, uma reportagem de uma rádio de BH, que fala sobre um grupo de jovens evangélicos que passaram a noite atormentando 4 travestis. E eu peguei aquelas informações para colocar exatamente para a gente refletir o que é ser evangélico, né? O que é ser cristão? Então, quando a música ela faz exatamente um alerta sobre isso, né? Um alerta sobre a impressão que a gente tem em algum momento é que os cristãos se sentem muito melhor e por isso julgam outras religiões por se considerarem muito melhor. E aí a reflexão da música é exatamente essa, né? A gente se coloca como juiz, mas a Bíblia não nos dá esse papel, né? A Bíblia não dá esse papel para nós. E aquela reflexão no início é exatamente sobre isso, sobre pensar como que a gente se comporta nas redes, como que a gente se comporta na vida com os nossos vizinhos, né? Eu tive experiências assim de pessoas que eu cumprimentava todos os dias com educação, sempre tratei, e quando eu saí desse local, uma transexual chegou em mim e falou assim: olha, eu tô muito preciso dizer para você que eu estou muito honrado de te conhecer, porque é uma transexual e eu tratava ela como uma transexual. Não queria saber qual era o nome dela de batismo, se era João, se era Pedro. E, naquele momento, ela se apresentava para mim como Jaqueline e eu a tratava como Jaqueline. E, então, eu a tratava assim e ela achou muito bacana e deu esse testemunho, dizendo: olha, você é a primeira pessoa evangélica que eu conheço e que me tratava como uma mulher. E eu acho muito bacana. Se um dia eu ficar crente, eu vou para sua igreja. Olha que legal isso. olha que legal. É. Alguém perguntou se Nada Temerei é minha. Sim, ela é minha. Nada Temerei é. É uma das minhas músicas preferidas. Nada temer. Teve um clipe, né? Bem legal até. Muito bem legal. A Essa música eu fiz. Livinha perguntando: Newton, lembra de mim? É minha sobrinha. Ela estava aqui em casa quando você veio aqui. Eu fui na sua casa jantar quase meia-noite. Lembro, O, sim. o A William Biel tá perguntando: aqui, um amigão meu. William, você toca algum instrumento, Newton? Toco Boa nada, gente. pergunta. Toco campainha só. Aperto campainha e sai correndo. Você não toca nenhum instrumento? Nem instrumento de harmonia. Eu comecei a aprender órgão, comecei a aprender viola, voltei a aprender órgão, piano, não consegui aprender nada. Eu vocalizo tudo, faço tudo de cabeça, solfejando e boca. Então, você acredita que eu também não toco nenhum instrumento harmônico. Aí, sempre quando eu vou tirar alguma música, assim, que eu tenho a partitura e eu tenho que passar isso pro vocal, eu toco violino. Aí, o que que eu Ah, faço? Eu passo a voz pelo violino. entendi. Você passa com violino? Com violino, passo voz por voz pelo violino. Toco soprano, soprano, é assim. Toco contralto e tem vezes que eu gravo no celular, tocando violino. Aí, quando eu tô com paciência, eu regravo cantando em cima daquilo que eu fiz. Mas agora, quando eu não tô com paciência, eu passo assim mesmo. Ou se não, eu falo: não, vamos de ouvido mesmo aqui, deixa eu tirar de ouvido isso aqui, vou cantarolando e passo assim. Porque tem vezes que tem que ser uma coisa mais rápida, né? Geralmente eu tiro de ouvido e gravo eu cantando, mando para as pessoas, tal. Gravo na minha oitava, quando é o soprano e as meninas que jogam lá para cima, etc. Elas que lutem. Mas E se elas tem lutam muito partitura, bem, né? elas vão e fazem. Se é uma música que tem partitura, eu leio partitura. Eu leio clave de Fá e clave de Sol. Modéstia à parte, leio até bem. Então, na hora de passar, se tiver um piano, eu passo, porque eu pego milho, legalzinho lá no piano. Então, eu até passo. Se não tiver, vai na voz, na garganta mesmo, não tem nenhum problema. E eu acho que isso é uma herança da Bleia. Na Bleia a gente nunca teve piano, nem órgão. A Vitória tá rindo aqui, falando assim: quando tô com paciência. Mas é isso mesmo, eu não tenho muita paciência, não. É normal. Ah, então, eu acho que é a característica de maestro. Eu não tenho a menor paciência. Eu não tenho, inclusive, paciência com erros dos cantores. Meu pai também não tinha. Um dos maiores maestros que eu tive foi o Jair,
cara tinha a menor paciência com a gente. No primeiro erro ele xingava. Então, assim, eu acho que é Olha, uma coisa de maestro. olha pra você ver, tá todo mundo contra mim aí nessa live, ó. Pode parar aí com essa palhaçada, senão eu vou excluir esse tudo, vou bloquear todo mundo. Eles já começaram a fazer motim contra mim, tá vendo, né? Estamos fazendo botinha aí, né? É desse jeito. O É, Bimbim é então, eu único, o acho que Bimbim na é o único, ó. verdade, O o Bimbim tá do meu lado. Bimbim, adoro. Eu Nossa, chorei ó, ouvindo esse menino cantando lá. e falando do Bimbim, falar assim, eu te falo uma coisa, se um dia você precisar de um tenor pro Cadmiel, a característica da voz dele é assim, é o Cadmiel. Aqui ninguém, porque o Cadmiel é É, aquela coisa, né? Aquela sabe? voz poderosa. O Bimbim Quando aqui, eu fui ninguém ali, consegue ele chegar. cantou uma música com vocês. Quando eu Cantou. fui ali, ele cantou uma música com vocês. Eu fiquei assustado, porque eu ouvi a voz dele, é muito parecida com a voz do meu irmão. Muito parecida. Você E acredita eu que eu comecei a comentei? ficar Eu muito comentei isso com a angustiado pra Ana. não chorar de saudade do meu irmão. E depois eu até falei com ele, falei, olha, eu tô meio assustado, assim, porque isso é muito. Ele é parecido fisicamente com o meu irmão e tem uma voz absurdamente parecida. Eu fiquei chocado mesmo. E a voz dele é uma voz linda. É uma lenda a voz dele, porque o menino é assim: você pode colocar 15 soprano aqui e só ele fazendo tenor. Ele vai de boa tampando todas 15. Bonito, Exatamente. inteiro. É a característica da voz dele, é uma voz de coralzão mesmo. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. Vamos passar aqui, gente. A gente não vai conseguir responder É. todas as perguntas que tá aí, porque a gente tem alguns assuntos aqui para tratar. Enfim. Você já contou um pouco, né? Como que foi o seu despontar artístico, como que começou. O Na Cadmiel Bleia, ali. cara. Oi? Ó, na Bleia a gente cantou, eu cantei em coral de todos os corais que tinha na Bleia. Cantei em quarteto, cantei em oiteto, cantei em tudo que tinha. E aí, quando eu tinha, acho que 21 anos, eu conheci uma galera da Nazareno, que é uma igreja muito grande aqui em Campinas, tem cerca de 10 mil, 15 mil membros. E aí eu conheci esse pessoal e nós pensamos em montar o Cadmiel, né? Depois eu posso até disponibilizar a história do Cadmiel aqui no final. Mas aí eu conheci essa galera, a gente montou o coral e eu vim para cantar no Cadmiel. O maestro, ele teve um problema com a igreja, ele saiu daquela denominação na semana do nosso primeiro ensaio, e aí eu tive que, assim, na quarta-feira a líder me ligou e falou, olha, você vai ter que assumir a regência. Era quarta-feira, o ensaio seria no sábado. Aí eu peguei uma partitura que tinha lá, escrito Negro Spiritual. E eu achava que era aquilo que a gente tinha que cantar. E aí nós cantamos, que é Ao Meu Redor. A gente tem um vídeo na internet cantando essa música. O ano passado nós fizemos. Que foi a primeira música que eu coloquei. Foi o primeiro arranjo que eu fiz. A primeira vez na vida que eu fiz um arranjo para tentar deixar com uma cara de soul, que era o que eu via do Kirk Franklin, do reverendo Milton Brunson. Claro que não ficou, né? Mas foi uma tentativa. E essa foi a primeira música. Passou 3 meses e eu continuava regendo o grupo do jeito que eu achava que era, porque eu nunca tinha feito aquilo. E aí o maestro falou que ele não voltaria, porque ele tinha realmente tido um problema e não ficaria naquela igreja e não ficaria, mas que ele queria que eu ficasse. E aí o grupo aceitou, eu fui ficando, eu já estava, né? E fiquei. E aí depois de um tempo eu me tornei líder, depois de quase 5 anos. A Rosana era a nossa primeira líder. E depois de um tempo eu me tornei o líder. O Cadmiel acabou em 2004, depois voltou em 2005. Nós tivemos uma briga feia, um barco na terra. Isso aqui tá aqui nas partes polêmicas. Eu É, pesquiso bastante. porque crente briga, viu? Briga bastante. Eu brigo bastante com todo mundo. Eu também. Eu também. Eu tenho esse rótulo de brigão aqui na minha igreja, sabe? Mas, enfim. É porque não me entendem. Deixa eu te falar. Aí, nesse tempo todo de Cadmiel, 1997 que começou, se não me engano, né? 97. Aí teve você me falou já aí que teve essa pausa aí, o Cadmiel parou em 2004, voltou em 2005, mas antes disso, ou até mesmo hoje, você já sentiu ou sente vontade de, tipo assim, eu acho que já deu, acho que já chega, acho que já não é mais a nossa praia, já acabou pra gente? Me fala. Eu não sinto hoje, mas eu senti sim durante um período. Assim que nós voltamos, em 2005, eu comecei a dar aula em Tupã, na Igreja Batista de Tupã. Eu era pago pela igreja e ia para lá uma vez por mês, a igreja me pagava um salário mínimo. Eu ia e trabalhava com o vocal da igreja e com o coral. E dava algumas aulas particulares, isso tudo dentro do pacote desse salário mínimo aí. Na verdade, a igreja pagava muito bem.
E pagar minha passagem também. E aí eu fiquei fazendo esse trabalho, e o trabalho ficou tão bonito, e nesse período, eu não conseguia trabalhar com Cadmiel. Por quê? É o período que eu estava fazendo faculdade. Então, acho que de 2005 a 2000, ou final de 2008, eu terminei a faculdade. Até mais ou menos meio de 2009, eu não saí do Cadmiel, não sei nem por quê. Porque eu não tinha, assim, eu achava muito que eu tinha que parar com o Cadmiel. Eu tive muita vontade de parar. Eu não parei, acho que porque meus irmãos ficaram ali, a Nelly, o Leandro, vamos continuar, vamos fazendo o que dá para fazer. E hoje a gente tem essa consciência que tem coisas que dá para a gente fazer e tem coisas que não dá. Ixi, coloquei a mão aqui na frente. A minha mão cansou, gente. Vou ficar assim agora. Tem coisas que a gente faz e que dá para fazer e tem coisas que a gente não consegue fazer. Então, assim, a limitação das pessoas é diferente, né? E também não é pecado e nem errado você ter vontade de parar de fazer uma coisa que é muito boa, que dá muito prazer, que é de Deus. Não tem problema nenhum. E conta pra gente uma experiência inusitada que você já teve com o Cadmiel, em agenda ou ensaio. Cara, a gente já teve muita história, tem muita história inusitada em ensaio. Como eu falei, eu era uma pessoa extremamente chata. Eu acho que sou chato ainda hoje, mas em ensaio eu sou extremamente chato. Assim, eu não gosto que as pessoas tenham um comportamento que passe para mim que elas não estão envolvidas com aquele momento. Então, assim, eu fico irritadíssimo Eu não com sou muito. desleixo, com conversa, com olhar celular, qualquer coisa que esteja fora do ensaio me irrita muito. Então, assim, eu já mandei a galera, passei o mesmo trecho 12 vezes, aí estavam errando, eu mandei eles comerem capim e fui embora do ensaio. Eu fui embora, peguei minhas coisas e fui embora. Então, essa é uma história que a galera dá muita risada. Isso é legal, bom Mas saber. a gente já cantou em casamento e uma das meninas entrou com um cabide pendurado no ombro. A gente já fez, já derrubamos parede em evento, coralista, já aconteceu de tudo que você imaginasse. E outra coisa, por que vocês demoraram tanto de um CD para o outro? Porque o primeiro CD de vocês foi lançado em 2007, né, que eu Isso, pesquisei, e o segundo foi 2016, se não me engano. exato. É. Nós tivemos um CD que foi gravado em 2003. Esse CD não foi lançado, porque nesse período entre o lançamento do CD, entre a gravação e o lançamento, houve o racha. E então nós não conseguimos lançar o CD. Tem o CD ele todinho, algumas composições minhas do segundo CD vieram desse primeiro CD, mas a gente não conseguiu. O grupo é um grupo que não tem uma verba que vem de nenhuma igreja. Como a gente é interdenominacional, é muito difícil as igrejas darem um apoio financeiro. E também a gente não se organizou nesse sentido. Então a gente fez quando achava que poderia pagar e ainda assim não conseguimos pagar. Então é por uma Uhum. questão financeira mesmo. Gravar CD é caro, a produção de um CD é muito caro. Né? A gente, hoje em dia, um bom CD você não grava por menos de 40 mil reais. Verdade. Ó, a Vitória Entendeu? comentou aqui, ó, você e o Felipe são irmãos, kkk, porque ele é desse jeito, comentando do assunto passado. A Sara, o Felipe só não vai embora porque os ensaios são na casa dele. Exatamente. Olha, Então, tem um menino aqui, acho que Eli, Dedê Eli. Ele fez uma pergunta super interessante lá em cima. Depois, se eu conseguir, eu respondo. Ele pergunta sobre. como é neste Ah, meio gospel, viver em um isso, essa. mundo onde o ser humano não sabe o que é respeito e acaba ofendendo o trabalho de vocês. Pergunto porque amo ler comentários no YouTube. Como lidar com, com descrente Descrente de de trabalho? trabalho. Uhum. Olha só, eu lido muito bem com crítica, sempre lidei. Eu sempre fui uma pessoa que gosta, eu faço crítica de todo mundo, então eu lido muito bem com crítica, não tem nenhum problema. Até porque eu acho que não é para todo mundo gostar. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Mas então eu lido muito bem. Agora, quando eu não estou legal, eu não leio. Agora, YouTube, eu entro muito pouco nas coisas, então eu leio pouco. Mas assim, se eu não tô legal, eu não leio. Mas se eu ler e não gostar, também eu passo por cima, meio. De verdade, assim. Eu sou meio. Não sou o que as pessoas falam sobre mim, ela não interfere quase nada.
quase nada. Isso é até ruim, né? Porque às vezes é uma crítica muito boa e eu, assim, realmente a opinião das pessoas Ignora. não vale muito pra mim. Eu dou uma ignorada. Isso é meio ruim, né? Nossa, eu sou um pouco parecido com você em algumas coisas, então. É, uma coisa, agora uma curiosidade minha. Na música União, do primeiro CD, aquela Sim. solista, eu não sei o nome dela, a segunda solista lá, mulher, feminina. A primeira também é uma mulher, tá? Ela canta grave, mas é uma mulher. Então, eu tô falando da segunda. Aquela A que tem segunda aquele agudão. é a Berenice, Berê. Isso. O que foi feito dela? Porque eu adoro a voz dela. Eu acho muito lindo A o Berê é som dela. Isso aí é maravilhosa. uma coisa, é uma particularidade minha, viu? Não era pergunta do pessoal. Ela se casou, acho que entre o primeiro CD e o segundo, e o esposo dela não concorda que ela tenha um ministério fora da igreja. Ele é presbítero em uma igreja e ela continua cantando na igreja dela, na denominação dela, com o esposo e tal. Continua na Nossa, igreja, eu com acho a voz dois dela filhos. maravilhosa. Maravilhosa. A gente está Aquele para fazer, som. lançar um vídeo com pessoas de todas as gerações do Cadmiel cantando e ela está nesse CD, vocês vão ver. Show de bola. Uma outra pessoa que eu gosto bastante, eu não sei se ela já cantou no Cadmel, eu acredito que não. Mas ela é da convivência de vocês aí, a Dilian Rocha. A Dillian ela é cunhada do meu irmão. Ah, sim. Gente, É, que voz maravilhosa. maravilhosa, né? Maravilhosa, ela é muito boa. Nossa, muito linda. Eu vi o vídeo dela cantando no casamento da Nelly, que ela interpretou aquela música do Isso, a Brooklyn. gente adora a voz dela. De Nossa, a que Dillian é canta aquilo? muito, muito. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Uma outra música também que eu acho muito interessante que vocês gravaram numa participação do CD do Rodrigo Mozart, Rei dos Reis. Ah, Gente, sim, chega no a final, gente, a gente vocês mudou a ainda sobe letra uma também. terça, todo mundo mudando pra Sim, cima. sim. Que é aquilo? Impossível fazer aquilo aqui. Impossível, impossível. Ó, uma pergunta. Newton, fala um pouco sobre o machismo maquiado no meio evangélico. Nossa, quem que Povo que pega perguntou isso? pesado, hein? Gente, a galera. Cantora Joane. Joane. Cantora Joane recentemente foi contratada pelo Coral Unici, soprano. Ah, é? Canta pra caramba! Legal. Prazer, não conheço então ela ainda, mas vou ver. Então, Joane, o machismo ele perpassa a sociedade, né? O machismo ele é estruturante. Ele é estruturante e estruturador. Ele estrutura as relações assim. Então, no meio evangélico, o meio evangélico é extremamente machista. Até a interpretação que alguns pastores e líderes fazem da Bíblia é uma interpretação machista. Inclusive, eles acrescentam coisas que a Bíblia não falou. Ou então eles colocam ênfase numa parte que é muito mais pesada para a mulher, mas eles não falam e não tratam daquilo que é do homem, que muito provavelmente é mais pesado. Um exemplo é o texto que os pastores utilizam para as mulheres se manterem submissas, que é um texto de Paulo. Eu tenho vários problemas com Paulo. Chegando no céu, a gente vai resolver essa coisa. Eu tenho muito problema com Paulo. E eu acho que os cristãos são mais paulinos do que cristãos. Eu acho que isso é um problema. Porque tem coisas que foi Paulo que falou, não foi Jesus. Mas tudo bem, tá na Bíblia, ok. E ainda assim a gente vai avaliar o contexto, né? Então, por exemplo, esse texto em que fala para as mulheres serem submissas, fala para os homens amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Cristo simplesmente entregou a vida pela igreja. Que homem faz isso? Você acha que um homem que bate uma mulher, ele entregaria a vida por ela? Não. Então é um texto que é escolhido uma parte para colocar peso nas mulheres, quando na verdade o peso daquele texto está para os homens. Porque amar uma mulher como Cristo amou a igreja, gente, é um peso muito grande. É muito desafiador. E a gente, homem, fica escondido nesse conforto, porque quem faz e dá ênfase a esse texto são outros homens machistas, e eles deixam os homens machistas, inclusive, batendo nas mulheres. Joane, deixa eu te dar uma estatística, porque eu gosto de dar estatística. 40% das agressões contra mulheres no Brasil, ou seja, 40% das vítimas de agressão física ou verbal
no Brasil são mulheres evangélicas. Então, não é só uma opção, uma reflexão pessoal minha, e não é apenas uma opinião minha, né? Eu estou falando de uma dissertação de uma pesquisadora que fez um trabalho, posso até deixar depois aqui, é um trabalho que ela fez é um trabalho, perdão, não é o doutorado, é o mestrado dela, que fala sobre isso e ela traz essa estatística. Então, 40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais são mulheres evangélicas. Então, elas passam isso na mão de quem? De homens evangélicos. Porque, na maioria das vezes, essas mulheres estão casadas com homens evangélicos, com pastores, com ministros de louvor, com presbíteros. Então, nós estamos dizendo que 40% dos homens evangélicos casados cometem violência contra a mulher. Então, acho que esse dado responde, Joane, né? É um machismo travestido de qualquer outra coisa, mas eu acho que a gente precisa enfrentar. Inclusive, quando a gente não enfrenta, a igreja tem muitos problemas. Eu, por exemplo, enquanto advogado, eu me coloco sempre no polo, porque eu sou um advogado de direitos humanos, eu sempre me coloco no polo da vítima. Então, eu faço trabalho pro bono de divórcio de irmãs que estavam apanhando. Não precisa ficar apanhando, viu? Larga esse homem do cão, larga ele pro diabo. E assim, porque ninguém é obrigado a ficar apanhando. E geralmente, na maioria das vezes, quando essas mulheres sofrem violência física, algumas delas tentativa de homicídio, elas vão conversar com o pastor e o pastor fala para ela: não, você tem que ser submissa, mas olha, tem que fazer a comida na hora certa, olha, você tem que limpar a casa direitinho. Então, assim, eu não entendo. Os pastores acham que os homens têm que ter uma empregada e não uma esposa, né? Você quer comer, faça sua comida. Quer roupa lavada, lave sua roupa. Aqui em casa a gente divide. Eu lavo roupa, minha esposa lava roupa, eu faço comida, ela faz comida. Porque o relacionamento saudável é esse. Não existe essa coisa de, minha esposa não fez, eu vou bater, né? E a maioria dos líderes não enfrentam esse problema. Esse é um problema muito grave. Se a gente for fazer dentro da igreja uma estatística, uma pesquisa mais profunda, talvez esses dados da Valéria Vilhena, que é essa mestre, né? Já estejam até defasados. Eu acho até que é maior. Ai, gostei da pergunta. Mas top. Ó, aqui, ó, Coral Samar, Newton polêmico. Sempre. O William Eu acho que não é perguntando. polêmico, não. Eu acho que não. O William Sabe? perguntando. Você acha que a parte musical na igreja é muito subestimada por líderes? Até desvalorizada? Qual a sua opinião? Eu acho que depende um pouco, não dá para a gente generalizar, porque tem denominações que apoiam muito, por exemplo, a Adventista. É uma igreja que dá um apoio muito grande para a área de música, né? Agora, eu vou falar da experiência das igrejas por onde eu passei. A Assembleia de Deus não dá apoio nenhum. O que as pessoas fazem na Assembleia de Deus é por esforço próprio. E eu acho que Deus tem um compromisso com a Assembleia de Deus, porque a galera canta, a galera toca, a galera se esmera e faz muito bem. Mas não vejo nenhum apoio institucional para isso. Pelo menos no tempo em que eu fiquei. Pelo contrário, até tiram. Até tiram. Aquela coisa de, o grupo de jovens cantou, o grupo de adolescentes cantou, o grupo de irmãs cantou, o coral da igreja cantou, teve 3 hinos avulsos, essas pessoas se consagraram, né? Eu lembro que o coral juvenil, a gente fazia rodízio de oração, fazia jejum durante a semana, para cantar no domingo, aí chega na hora do culto, o pastor fala assim: agora vamos ouvir a palavra, vamos ouvir Deus falar, porque é o pastor que vai pregar. Então, assim, através da mensagem cantada, Deus não falou. Que coisa, ficamos ali fazendo o quê, então, né? Podia todo mundo chegar só na hora da palavra. Então, eu acho que um erro absurdo e que está dentro do discurso, mas perpassa toda a estrutura da igreja. Isso eu estou falando da Bleia, mas também eu percebi isso quando fui para a igreja do Nazareno. É uma igreja que tem um pouco mais de apoio para a música. Ainda assim, eu não acho que é o suficiente, não é satisfatório. Estou hoje na Batista, eu acho que é uma das igrejas que tem menos apoio, que eu vi, acho que tem menos ainda do que a Assembleia. A Batista é uma igreja que é muito focada na palavra, muito focada, tem bons seminários, bons pastores. Os pastores batistas têm formação, a maioria deles são mestres, doutores, e assim, realmente uma palavra qualificada e boa. Mas do ponto de vista de música, misericórdia. Enfim, ó, um comentário aqui, ó. Sou
arte e desenho, sou pastor, sou a favor da cooperação. Amor é cuidado e respeito. Sobre a questão anterior que você falou, muito Sim. legal o comentário. Deixa eu ver, agora vamos calmar com essas perguntas aí e deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu tinha pensado já. Como que é a relação sua com comparações a outros corais do meio gospel? A gente sabe que tem uns corais por aí, não vamos citar, né? Porque não pega bem. Tem alguns corais aí que utilizam aquele playback na apresentação, né? Dobrando uma vozinha ou outra ali. E o ao vivo não é bem aquilo que a gente espera. Mas, Polêmico você. não, eu não, 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 não. Aí eu quero que você expresse a sua opinião. Alguns vão saber quais são esses corais, qual é, né, o específico, enfim. Mas assim, se vocês sofrem com isso comparativo de um coral chegar e tipo assim, a gente vai participar de uma agenda que o coral tal tá lá. Vocês cantam e o outro coral também. Sofre alguma comparação? Tem algum tipo de preconceito, disparidade entre tratamentos? Olha, acho que comparação existe, os corais se comparam, né? Eu nunca gostei dessa coisa de comparação, porque eu acho que são coisas muito diferentes. Então, assim, se eu tivesse um coral que eu visse que tivesse a mesma estrutura, ou característica vocal do Cadmiel, eu já vi alguns. Hoje não existe mais, pelo menos o que eu Ao conheço Dedê não ali tem. comentando. Guarda esse comentário. Pelo menos os que eu conheço hoje não tem. Então, assim, mas assim, para mim eu acho que a comparação é uma coisa normal. As pessoas fazem isso com tudo, comparam atores, atrizes, esportistas, comparam o time de 82 do Zico com o time de 2000, sei lá, 8, 2002 do Ronaldinho. Então as pessoas comparam. Nós não usamos nenhum tipo de playback com voz, nunca usamos. Na verdade, acho que nós tivemos uma apresentação que nós colocamos sem querer, e aí nós percebemos que assim, nossa, que estranho, tinha alguma coisa diferente, aí depois o menino falou assim, Newton, eu levei o CD errado, eu levei o CD e não o playback. A gente sabe de corais que faz, acho que é uma opção deles, cada coral faz a gestão do jeito que quer. Para mim, isso é uma mentira vendida, não tem papas na língua. Eu não gostaria de saber que eu estou ouvindo um grupo que chegou na hora e colocou 70% de voz gravada. Para mim, isso não funciona. Né? A gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo. Com o risco de não estar tão sincronizado, de não estar tão... ter algum deslizes de afinação. Isso é óbvio. Então, eu prefiro isso do que... Eu prefiro a verdade de uma música não perfeita, porque perfeita ela nunca será, do que a mentira de uma música perfeita, só que todo mundo dublando. Eu acho isso ridículo. Ridículo, eu acho. Tudo que é mais orgânico é mais legal, né? Fala sério. E assim, até também para você pegar aquela essência da humanidade das pessoas, né? O humano É a erra. humanidade. É a humanidade nossa que faz Deus ser apaixonado por nós. É a possibilidade do erro, né? E de errar agora e acertar daqui a pouco. Isso é maravilhoso. Eu não entendo o que essas pessoas querem. Eu não vou ver um show do Roberto Carlos, sei lá, de quem quer que seja, do Djavan, para ver ele fazer exatamente como está no CD. Então eu não entendo por que as pessoas querem colocar o CD para tocar. Eu quero ver o cara improvisar, colocar um outro trecho, alguma outra coisa. Para mim, assim, eu gosto de ver isso. Eu não gosto de ver exatamente como está o CD para ver igual está no CD. Eu ouço o CD na minha casa. Não vou pagar R$ 120 para ver o artista cantando igualzinho está no CD. Não me interessa. Entrando agora aqui numa parte polêmica. Você tinha tocado no assunto do ano que o Coral Cadmiel parou. 2004, 2005. Então, como que foi tudo isso? A Nós, treta. nós, nós somos. Assim, não, Nós somos só o que você puder falar, claro. E como não, que é? posso falar tudo. Não tem nenhum problema. Posso falar tudo. O que aconteceu foi público, é que as pessoas esquecem, mas foi público. Nós tivemos um contrato assinado com uma gravadora que, na verdade, não era uma gravadora, era um empresário que estava começando uma gravadora.
Nós fomos, assinamos o contrato com eles e gravamos o CD. Foi muito bom, inclusive, porque eu não compunha nada. E nós não tínhamos dinheiro e o empresário também não ia pagar direitos autorais, porque a gente até então só cantava a versão do Kirk Franklin, Milton Brunson, Richard Smallwood, etc. Por conta do CD, eu tive que sentar, orar, me organizar e começar a compor. Foi por conta disso que eu comecei a compor. Inclusive, eu acho que o meu dom, eu nem acho que é um dom, porque não existe dom da composição, né? Lá na Bíblia os dons são bem específicos, mas eu acho que essa minha habilidade para a composição e arranjo, ela é temporal. Eu tenho certeza que o dia que eu sair do Cadmiel, provavelmente eu não vou compor mais nada. Porque o dom ele é dado para o crescimento do corpo, né? Se eu não tiver em um grupo que precisa da minha composição, para que eu vou ter aquele dom? E fica a dica aí para quem não está usando o seu dom. Mas assim, então foi muito positivo porque naquele período eu comecei a compor e foi muito legal. Mas aquele momento trouxe uma confusão muito grande dentro do grupo, muito grande. O grupo queria e foi um período que a gente começou a ir para a TV, a gente começou a fazer TV, começou a fazer algumas coisas, nós somos sondados por todas as grandes gravadoras do Brasil. E eu acredito que subiu a cabeça de algumas pessoas, eu acredito que sim. Posso dizer da minha, não subiu na minha. Mas eu acredito que tenha subido na cabeça de algumas pessoas. E em determinado momento, a gente tinha essa percepção de que uma hora a gente ia estourar, nacionalmente. Bom, nesse interim, nós tivemos alguns problemas de relacionamento dentro do grupo. Surgiu uma pessoa de fora que plantou uma semente de dúvida, de discórdia. E essa semente era contra a minha pessoa. Então, na verdade, nesse momento eu era maestro e líder do grupo. Eu era o líder do coral e era o maestro, compositor, arranjador. Dono da bola, né? E aí surgiu um americano com um projeto e ele viu o Coral Cadmiel cantando, ele achou incrível. Depois nós fomos descobrir que esse cara ele é um golpista procurado pela polícia, pelo FBI americano, coisa pesada mesmo. Tá? Eu fiz pesquisa da vida dele até dentro da Polícia Federal. Eu estava começando a estudar direito. E, na verdade, esse cara plantou uma semente de dúvida na cabeça dos coralistas e nós tivemos uma reunião em que o grupo resolveu que não queria mais ficar comigo. Tá? O CD estava gravado. As músicas estavam compostas, elas estavam registradas. E aí, diante disso, no meio da reunião, eu percebi que eles iam me chutar e eu saí antes deles me chutarem. Eu falei, tá, não é vocês que não me querem, eu que não quero vocês. Mas assim, eu só falei isso só para constar na ata. Na verdade, eles não me queriam, tá? A verdade foi essa. O grupo queria que eu saísse. Parecia que tinha uma esperança de que esse americano iria assumir. O trabalho continuou, esse americano queria fazer um trabalho com um CD cantando músicas brasileiras, em inglês, espanhol e português. Acho até que a Dani Araújo participou com os sopranos do Cadmiel, tal. O projeto ia chamar Brasmérica. Ridículo, né? E aí o grupo quebrou, porque aí eu saí, na verdade fui saído. O grupo continuou durante um tempo, houve muita dificuldade de agenda, enfim. Acho que havia na cabeça dos pastores e das lideranças a imagem do grupo ligada à minha pessoa. Então, eles tiveram muitas dificuldades de continuar a agenda, tiveram outros problemas. E, aos poucos, eles foram... A gente ficou sem falar mesmo, sem falar de eles me procurarem na igreja. Na época, eu participava da banda Celebrai. Eu participava da banda Celebrai junto com o Coral Cadmiel. Eu cantava no Cadmiel e era backing da banda Celebrai. E nessas ocasiões a gente se encontrava nessa igreja de Nazareno em Campinas, que é uma igreja que junta 3 mil jovens, juntava naquela época 4 mil jovens em culto. Eu fazia backing nesse culto, junto com o Danilo que é backing do Tiaguinho hoje, eu, a Nelly e o Danilo. E a gente fazia o backing sem falar com o Danilo. A gente brigou feio de ficar sem se falar. Eles iam, me pediam desculpa, eu virava as costas, enfim, eu fiquei muito chateado, muito magoado. Eles também ficaram comigo.
No meio da saída, eles falaram coisas horríveis sobre mim, eu falei coisas horríveis sobre ele. O ruim da amizade é isso, é porque a gente sabe as coisas ruins das pessoas. E numa hora de briga todo mundo fala. Aí passaram cerca de 8 meses, a gente voltou a conversar e o coral voltou. Graças a Algumas Deus, voltou. Que bom. Mas foi isso, gente. Foi um bafão mesmo, feio, né? Ficamos sem falar. Teve gente que ameaçou de dar na cara do outro, foi feio. Mas resolveu. Nós não temos o menor problema com relação a isso hoje, vocês acreditam? Nenhum problema. A gente se adora, mesmo quem saiu e não voltou. A gente fala, vai na casa do outro. A gente tem as mesmas brincadeiras, a mesma intimidade. Impressionante. Deus restaurou mesmo. Muito bom. A Ana comentou aqui, ó, o Felipe é fundador, dono, empresário, coach, maestro, produtor, arranjador vocal. Tem mais coisas que eu não tô lembrando. E aí, se o povo se rebelar contra o Felipe que é o ruim? Não, né, gente? Ai, ai. Outra coisa. Qual foi o maior golpe que você já sofreu, assim, agora mudando um pouco, saindo um pouco da esfera Cadmiel? O maior golpe que você levou da vida? Da vida. Cara, assim. Eu não sei maior. Acho que o golpe mais difícil que eu levei da vida foi a morte do meu irmão. Sem nenhuma dúvida, assim. Foi o pior momento da minha vida. A notícia da morte dele. Eu não estava com a minha família quando ele ficou doente. Estava trabalhando no Rio. Eu fiz uma postagem marcando ele. Ele já estava ruim, fazia 6 horas. Eu faço banca para o governo federal e eu não sabia. Nessas bancas a gente fica sem o telefone ligado. Eu passei o dia inteiro. Quando deu 10 horas da noite, fui pro hotel, tomamos banho, descemos para comer. E eu fiz uma postagem, falei, Leandro, estou aqui na frente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente estava lá no Amarelinho, num bar que tem um samba maravilhoso. E a gente estava lá para comer e eu falei para ele, fiz um videozinho. Estou aqui na frente do Mercado Municipal, porque ele adorava o Mercado Municipal. E aí um amigo me chamou no MSN do Facebook e falou, Nilton, Leandro, tá bem? Eu achei que ele estava falando de 2015, que o Leandro tinha ficado hospitalizado e quase morreu em 2015. Eu falei, tá, Leandro, melhorou, etc e tal. Não fiz nem ideia do que era. Aí passou uns 10 minutos, a Nelly me ligou, falou, Nilton, você tá bem? Tô. Você tá sentado? Não, então senta que eu vou te dar uma notícia. Aí a Nelly me falou o que tinha acontecido. Eu fiquei assim no ar, cara. Na verdade, Felipe, eu fui ter dimensão da morte, da perda do Leandro. Assim. Eu tenho todos os vídeos do velório, pra você ter uma ideia. As pessoas filmaram, a gente teve cuidado de não filmar o corpo, mas Cadmiel cantou uma das melhores apresentações que o Cadmiel fez na vida. Nós juntamos todas as gerações. Eu vi as fotos. Tenho MP3 disso, tenho em áudio e tenho em vídeo. Sou muito grato à história do Cadmiel, eles me ajudaram muito nesse período. E eu não esperava mesmo, assim, eu esperava ir para o céu arrebatado. Nós somos cristãos, a gente acredita que a gente vai ser arrebatado, né, gente? Quem não acredita, então, não é nem crente. Eu achava que eu iria para o céu com meu irmão, assim. Para mim foi o momento mais triste da minha vida. Hoje eu falo com tranquilidade, sem chorar, fico emocionado, mas eu não choro mais. Mas porque, assim, eu tomei muito remédio, fiz sessão com psiquiatra, terapia, psicólogo, eu precisei de ferramentas para me fazer sair dessa. Foi bem difícil. Acho que foi o maior golpe que eu tive na vida. Eu cheguei a acompanhar essa parte da vida de vocês aí pelo Facebook, porque vocês pediam muita oração por ele. E foi assim, foi pouco tempo depois que vocês lançaram o CD, não foi? Foi 3 meses. Nós lançamos no dia 16 de dezembro e o Leandro faleceu no dia 14 de março. Não deu nem 3 meses, na verdade. Não deu 90 dias. E a gente até, eu, a Lívia e a Ana, a gente até tirou uma foto com o Leandro lá na... Sim, era um sol, né? Ele era, não era? A live vai cair, mas eu vou te chamar de novo, porque o Instagram, ele corta... Uma hora, né? Ele corta 1 hora, mas a gente ainda não terminou. A gente vai para a parte final ainda, que eu tenho que fazer aquele bate-bola. Então, gente, ó, a live vai cair daqui 10 segundos. Eu vou abrir ela de novo, vou chamar o Nilton e vocês voltem aí, viu? Ó, tem até uma pergunta do William aí, ó. Tem